Olá, vamos dar continuidade às nossas resoluções de questões. Vamos fazer uma questão envolvendo a parte do velho MOVE, movimento uniformemente variado. Questão bonita, hein? Vem comigo. Um objeto move-se em uma trajetória unidimensional sobre o eixo X e sua posição com o passar do tempo é descrita por essa expressão aqui, ó. Todas as grandezas são expressas em unidades do sistema internacional. A distância total percorrida pelo objeto entre o instante 0 e o instante 30 vale em metros igual a... Vê só, vamos montar aqui a equação do x. Qual é a equação do x? A equação do x, ó, 1 mais 4t menos 0,1t ao quadrado, beleza? Essa é a equação do x. Muito bem. Em t igual a 0, qual é a posição que ele se encontra? Ó, em t igual a 0, a posição que ele se encontra é simplesmente a posição inicial, ou seja, 1 metro. Essa é a posição que ele começa. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque não adianta apenas você calcular a posição que ele vai estar em x igual a 30. Não é só pegar essas duas posições, a posição inicial e a posição final. Se fizer só isso, você vai cair na casca de banana. Mas vamos calcular x igual a 30? 1 mais 4 vezes 30 menos 0,1, 30 ao quadrado. Então, ó, quando x é 30, vai ficar aqui, ó, vamos fazer as continhas. 900, tira uma casa, 90. Então, aqui dá 30, 31, posição 31. Se você caísse na casca de banana, você tem na mão a posição inicial, que é 1 metro, e tem a posição final, que é 31 metros. Quando você faz a subtração, dá 30, que é logo a letra A. Ele está fazendo para você cair na casca de banana. Mas a gente precisa analisar melhor para não achar que o que eu acabei de fazer é a resposta correta. O que eu fiz só seria a resposta correta se ele tivesse sempre progredindo. Mas vê o que ocorre. Eu vou repetir essa equação do x, tá? 1 mais 4t menos 0,1t ao quadrado. Deixa eu repetir aqui com mais espaço. X de t é igual a 1 mais 4t menos 0,1t ao quadrado. Vamos calcular a equação da velocidade? Para calcular a equação da velocidade, é só você derivar, concorda? É a derivada de x em relação ao tempo. Então, a gente vai ter aqui 4 menos, esse 2 quando desce multiplica 0,1, 0,2 e diminui 1 na potência. Então, essa é a formulazinha da velocidade. É claro que se a gente tivesse feito por sorvetão, identificaria quem é esse 0, V0 e o A e montaria também a equação da velocidade. Mas a gente já sabe derivar, então mesmo sendo uma questão que a gente poderia resolver utilizando as ferramentas de ensino médio, uma simples derivada está de boa, tá? Mas o que é que essa equação nos fornece? Eu vou descobrir quando é que ele para. Eu sei que ele para quando a velocidade é zero. A equação da velocidade está aqui, ó, 4 menos 0,2t. Beleza. Então, se eu passar para o lado de lá, ó, 0,2t igual a 4, tá? Agora eu passo dividindo 4 sobre 0,2, aumento uma casa em cada um e descubro que ele vai parar em 20 segundos. Esse é o lance. O lance é que do instante 0 segundo até o instante 20 segundos, ó, se eu colocar 20 aqui dá 0, mas se eu colocar 19 vai dar um pedacinho positivo, se eu colocar 18 dá um pedacinho positivo, se eu colocar 10, ó, 10 vezes 0, 2, dá 2, 4 menos 2 dá positivo. Então de 0 até 20 segundos a velocidade é positiva, então ele progride. E depois, então no nosso caso, de 20 segundos até 30 segundos, a velocidade ela vai ser negativa. E aí ele vai estar voltando. Vamos fazer um gráfico que você vai entender direitinho. A gente já sabe que isso aqui é uma função do segundo grau, não é isso? Então é a nossa velha parábola. Ela é uma parábola que tem concavidade para baixo. E a posição inicial é 1. Vamos fazer esse esquema, esse gráfico. Ó, eu vou fazer aqui o gráfico de como é que a posição varia no tempo, tá bom? Então, como é o esquema? Ele começa da posição 1 metro.
E aí tem uma parábola, porque é uma função do segundo grau, de concavidade para baixo. Aqui, ó, é exatamente onde ele para, não é? Porque a derivada é nula nessa região, ó. E a velocidade é zero justamente no instante 20 segundos. Então, eu preciso saber que posição é essa aqui, ó. Quem é o x em 20 segundos? Bora jogar na equação? 1 mais 4t menos 0,1 t ao quadrado, não é? Jogando na equação. Lembra qual era a equação? X de t, não era isso? 1 mais 4t menos 0,1 t ao quadrado. Pronto, eu apliquei essa expressão com t igual a 20. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vai encontrar aqui, vamos ver quanto é que a gente vai encontrar. Isso aqui é 400, tirar uma casa, 40. Então isso é 40 mais 1. Então isso quer dizer que ele atinge em 20 segundos a posição 41. E ele saiu da posição 40. Durante esses 20 segundos, a posição só aumentou, saiu da 1 para 40. Quanto é que ele andou aqui? Ele andou, né? Aqui, ó, tá certo isso, né? Ele andou de 1 para 41, ele já andou 40, concorda? Essa é a quantidade que ele já andou, 40. E o que é que eu preciso fazer mais? Bem, a gente já calculou logo no início em 30 segundos. Em 30 segundos, que posição ele encontra-se? Vamos olhar? Em 30 segundos, a gente calculou aqui, ó, que a posição é 31. Beleza, em 30 segundos a posição, ó, é 31. Então ele está saindo aqui, ó, nessa parte que tem um movimento retrógrado, né, que é a velocidade negativa, que a posição está diminuindo, ele saiu da posição 41 para a posição 31. De 41 para 31, ele andou 10 metros. Ah, professor, então ele andou 40 metros com velocidade positiva e depois ele andou 10 metros voltando. Então, se ele andou 40 metros, depois andou mais 10 metros, a distância percorrida foi 50 metros. Se a pergunta fosse qual é o deslocamento, aí seria 30 metros. Por quê, professor? Deixa eu te fazer aqui, ó, deixa eu fazer um desenho melhor ainda, que é justamente em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, vê o que aconteceu. Esse objeto em t igual a 0 encontra-se na posição x igual a 1. Ele vai andar em movimento progressivo, ou seja, a favor do referencial. E ele vai parar justamente quando t for 20 segundos. E ele para, né, velocidade nula. Em que posição? A gente viu que ele para na posição 41. Então, eu sei que isso aqui representa a ida. Na ida, foram 40 metros. Só que agora ele começa a voltar. E quando chega nesse tempo, 30 segundos, ele encontra-se na posição 31. Isso quer dizer, ó, que ele andou 40 na ida e andou aqui, ó, 10 na volta. Se ele andou 40 na ida e 10 na volta, a distância percorrida vai ter que ser a soma, que é 50 metros. Se a pergunta fosse o deslocamento, aí sim, deslocamento é simplesmente o que liga o início ao fim. Isso seria o deslocamento. Então, se a pergunta fosse deslocamento, aí eu concordo que a resposta seria de 1 para 31, seria 30 metros. Mas a pergunta foi distância percorrida. Distância percorrida, então, ó, 50 metros. Então, apesar de ser uma questão de movimento uniformemente variado, você poderia ter caído nessa casquinha de banana, beleza? Valeu!